Muito bom, obrigado, João. Vamos lá. Tá, gente? Tudo bem? Todo mundo aí comigo? Não, me perdi. Perdeu aqui? Me perdi. Nesse caso, como avaliaria nesse gráfico essa Não. resistência? Ou não tem como? Então, vamos lá. Vamos ver. Vamos ver, ó. O gráfico ele traz que informação? Quais informações, né? Melhor dizendo. Ele traz uma informação de volume, não é? Ele traz uma informação de volume e de pressão, tá certo? Agora, eu precisava do quê? Do volume na unidade de tempo. Porque o volume na unidade de tempo é igual ao fluxo. Tudo bem? Sim. Então, não tem essa informação aqui. Então, não tenho como avaliar. Porque só o gráfico avalia a resistência das vias aéreas? O gráfico não. Mas só que depois, ó, ele coloca depois da vírgula, tirando esta, né? Sendo esta, tirando, não, tirando o sendo, mas esta quer dizer resistência, de fato é maior. A resistência é maior das vias aéreas nos doentes obstrutivos, entendeu? Ela é errada porque o gráfico ele não tem capacidade, porque não tem informação, está faltando informação aqui. Tudo bem? Tudo. Obrigada. Você conseguiu entender o que eu falei? Consegui. Beleza, né? Então aqui o, o João já matou aqui também. Então aqui, ó, pacientes com doenças restritivas apresentam uma capacidade pulmonar total superior a indivíduos normais. O que é capacidade pulmonar total? É o volume todo que a gente tem no pulmão, né? Então ele contempla volume residual, volume de reserva respiratório, volume corrente, tá? Volume de reserva inspiratório. Então tudo isso é capacidade pulmonar total. E o enfisema-matoso, ele possui maior... Oi? Oh, Se, perdão. se essa questão, se essa questão estivesse falando num lugar de doenças restritivas, o enfisema-matoso, ela estaria correta? Se eu mudasse aqui, ó, para DPOC aqui, né? Enfisema-matoso. O restritivo pelo enfisema-matoso. Isso. Não pode Isso. falar isso. Por que não pode? Ele pode apresentar ou não. Normalmente ele não apresenta. Ele pode apresentar uma capacidade pulmonar total normal, às custas, com diminuição da capacidade vital e às custas do aumento do volume residual. Como a capacidade pulmonar total reflete todo o volume do pulmão e ele aprisiona ar, então o volume residual avança no volume de reserva respiratória do DPOC. E aí ele normalmente, ele tem uma capacidade pulmonar total normal, pode ser até superior, mas frequentemente é normal, alguns podem ter superior, então a gente não pode generalizar aqui, tá certo? Tanto que a avaliação dos volumes de capacidade pulmonares no DPLC é importante, principalmente quando tem uma redução da capacidade vital, para a gente ver qual o comportamento desse volume residual. Tudo bem? Agora eu fiquei com uma dúvida. Doença restritiva é sinônimo de doença obstrutiva? Não falei isso. Ah, não, porque na hora que falou eu fiquei em dúvida se era só uma... Não, Porque ó, são coisas diferentes, né? totalmente. Tanto que a gente viu ontem, né? Ok, O restritivo, a gente pode ter parenquimatoso, não parenquimatoso, né? Esse aqui, ó, é parenquimatoso, né? Fibrose é parenquimatoso, uma restrição parenquimatosa. Comportamento totalmente diferente do enfisema. beleza. Tá bom? Tudo bem, gente? Mais alguma dúvida em relação a essa? Tranquilo. Então vamos lá. Paciente com fibrose pulmonar e SARA apresenta aumento da capacidade residual funcional em virtude da pressão imposta pelo pulmão, não dependente ao pulmão dependente, né, do pulmão que está acima, do pulmão abaixo. Alguém quer falar alguma coisa sobre essa?
Eu acho que esse gráfico ele não mostra isso, né? Não mostra isso. Ele bota Uma uma pergunta que não tem relação, uma uma afirmação que não tem relação ao afirmativa. gráfico, né? Exato. Ele fala uma afirmativa, né? Mas você acha que a fibrose pulmonar ou a SARA tem aumento da capacidade visual funcional? Então, a Acho que capacidade. capacidade visual funcional, a funcional, É, capacidade residual, sim, né? Pelo aprisionamento de ar, não? então, não, não. Porque, na verdade, a capacidade residual funcional, o que que é? É o volume de reserva expiratório, tá certo? Mais o volume residual, tá certo? A doença É. restritiva tem uma característica que faz com que ela tenha uma redução de todos os volumes e das capacidades, tá certo? Então, volume residual e principalmente volume de reserva respiratória estão reduzidos, tá Ok. certo? Uhum. Então, essa questão, é lógico que não está falando lá do gráfico, mas enfim, tem que ter esse cuidado. Tudo bem? Ok. Alguma dúvida mais em relação a essa questão? Posso passar? Tranquilo, pode passar. Então vamos lá. Então aqui é uma outra sobre a FI de 2017. Vamos ver se a gente. Opa! Deixa eu só tirar. Perdão. Saiu, ficou para baixo, tá bom. Então vamos lá. A doença pulmonar obstrutiva crônica, a famosa nossa DPOC, que a gente viu, é caracterizada por declínio progressivo da função pulmonar, levando a alterações da difusão de gases e mecânica ventilatória, tendo como principal fator etiológico o tabagismo, acometendo geralmente indivíduos de maior idade, reduzindo sobremaneira a qualidade de vida após o seu diagnóstico. Sobre essa condição patológica é incorreto. Então vamos lá, primeira coisa. Esse enunciado está certo ou errado? Hein, gente? O enunciado? É. Porque olha aqui, Tá João. certo. E isso, exato. Eu quero só chamar a atenção de vocês, porque a gente falou isso, né, no final de semana, que tem um declínio progressivo da função pulmonar. Lembra aquele gráfico do Gold que a gente mostra, queda do VF1, levando alterações da difusão de gases mecânica, né, vai alterar os gases, tanto que depois eles podem reter e ser hipoxêmicos, não é isso? Tem alteração da mecânica acústica do tórax, o próprio tórax eles fazem tórax em tonel, o diafragma fica mais aplainado, então muda, né, a mecânica ventilatória. E a gente viu o gráfico da mecânica ventilatória na questão anterior, então muda. Tendo como fator principal etiológico, ou seja, a principal causa, a gente viu que é o tabagismo e indivíduos acima de 50 anos. E piora a qualidade de vida. Eu mostrei um gráfico de um trabalho mostrando a piora da qualidade de vida, inclusive eu até falei, né, que poderia ser a validade do construto, porque mostrou que a qualidade de vida é pior, o que a gente esperava, não é? No Gold 4 em relação ao Gold 2. Lembra disso? Todo mundo comigo? Sim, Sim. Tá? Então, isso é interessante nesse momento que a gente está, porque a gente pega o enunciado da questão para saber se está certo. De repente, pode, na mesma prova, por falta de cuidado, porque às vezes são várias pessoas fazendo questão, pode ter uma questão que está aqui, ó. A DPOC caracteriza, por exemplo, né? DPOC é verdadeiro falar, verdadeiro dizer, ou julgue certo ou errado, tem declínio progressivo da função pulmonar, ou melhora da função pulmonar após tratamento, entendeu? Então, de repente, você lendo e detectando que o enunciado está certo, isso aí pode te ajudar até para outras questões. Vamos lá. Durante a ventilação mecânica invasiva, os pacientes devem ser submetidos ao repouso muscular respiratório, observando superioridade. Né? Isso aqui nós não trabalhamos no final de semana. Superioridade do modo ventilatório controlado a volume quando comparado à pressão. Alguém quer se manifestar nessa?
alternativa aqui? Eu acho que para DPOC não se usa modo volume, né? Então, na verdade é o seguinte, ó, a questão não é essa, tá, João? A questão é que não tem superioridade, tá? As evidências não mostram que o modo ventilatório controlado a volume seja superior à pressão, tá? Não tem estudos mostrando isso. Os estudos eles não conseguiram mostrar essa diferença, tá? Então, na verdade, isso aqui é Independente da patologia que está sendo tratada. Não, depende. No que mais estuda, a gente não sabe. DPOC, SARA, não se sabe. Ok. Não se sabe. Tá? Eu vou te falar a verdade. Eu acho que não é para todos, né? Doentes crônicos com ventilação mecânica prolongada, que são doentes crônicos, principalmente doentes com doença neuromuscular, onde o pulmão é bom, a volume não tem problema. Tá? Tem uma boa e se coloca volume até acima do que se pensa em lesão do ventilador, que é outro capítulo de livro, tá? Então vamos lá. Durante as suas exacerbação da DPOC, tá? Recomenda-se o emprego da VNI para prevenção da intubação, sendo o modo bilevel, né, que é o binível, com 2 níveis, né, que é o BiPAP, tá certo? Inspiratório e expiratório, mais recomendado que o modo CPAP. E aí, o que vocês acham disso? Eu acho que sim. E? Eu acho que sim. Por quê? Porque evita, no caso, depende da exacerbação que ele tá, né? Que ele se encontra. Se Tá. tiver muito avançado, acho que não tem tanto resultado. Agora, se ele estiver no início de uma exacerbação, eu acho que sim. Tá bom. Bom, vamos lá. É isso, tá? Na verdade, a gente não fala da exacerbação no início. Na verdade, a VNI tem trabalhos mostrando e a revisão, que a gente vai falar de VNI para vocês, né? A revisão da European Respiratory Society mostra que tem um benefício grande, de fato. Tem grandes chances de sucesso de prevenir intubação no doente que faz a exacerbação da DPOC, tá bom? Agora, um detalhe interessante aqui, ó, sendo o modo mais recomendável, BiPAP. Na verdade, quando a gente fala de... e aí um detalhe, tá? Que vocês, quem trabalha com neonatal, sempre tem uma discordância da gente, mas não tem problema, tá? A VNI, o CPAP, ele não é ventilação. Então, a gente não chama, né, CPAP de ventilação. CPAP não é ventilação. Porque a ventilação aqui é espontânea, a inspiração acontece com declínio de pressão aqui, tá certo? E só mantém o sistema, as vias aéreas pressurizadas, somente isso. Né? Agora, VNI não, VNI é uma ventilação não invasiva. E se é uma ventilação não invasiva, eu preciso ter 2 níveis pressóricos, né? Para ter um gradiente pressórico. Tudo bem, gente? Ok. Sim, ok. Deve-se utilizar frequências respiratórias entre 8 e 12, evitando assim a ocorrência de alto PIP. O que vocês acham disso aqui? Então, eu vou falar porque daqui a pouco o professor Gerson toca a campainha aí, viu? Eu acho um pouco difícil essa questão de sem outras informações já colocar aqui a frequência respiratória tem que ser entre 8 e 12. Acho que é difícil colocar como correto, assim, eu acho estranha essa afirmação, assim, a gente já tem uma 8 e 12 sem outras informações do paciente. Então, na verdade é o seguinte, um pouco solta, mas na verdade, com uma frequência abaixo dessa, a gente não vai ter auto-PIP, tá certo? Porque auto-PIP, o que é auto-PIP, né? É uma pressão positiva expiratória final,
intrínseca, ou seja, do próprio indivíduo, tá certo? Que o DPoC já tem, por causa daquele ponto de igual pressão e a compressão dinâmica das vias aéreas. Todo mundo comigo? Sim. Então, vamos lá. Então, a gente sabe que o aumento da frequência respiratória vai gerar auto-PIP. Pode gerar auto-PIP. E por que pode gerar auto-PIP? Porque a gente reduz o tempo expiratório e não dá tempo dele expirar. Então, na verdade, é lógico que a questão está um pouco solta, não é? Porque aqui a gente ia perguntar assim, ó, tá bom, essa frequência é essa. E qual a relação ins e eis? Qual o tempo ins? Qual o tempo ex? Tá certo? Mas a questão é, de fato, tem defesa para dizer que está certa. Tá Entendi. Uhum. Obrigada. O problema, gente, que a gente não sabe a cabeça de quem elabora a questão. Não, é verdade, porque às vezes o cara parece estar claro, mas não está claro. E não está nem implícito no negócio. E às vezes leva até um anula, Sim, né? frequente demais. Em casos de alto PIP, a PIP do ventilador pode ser ajustada em 85% da alto PIP, favorecendo, separa aqui, né, a melhora do disparo. E aí, gente? Ajuste de assincronia aí, né? Para tentar fazer com que esse paciente não faça auto-PIP, né? Não tem esse auto-PIP aí. Tá. Mais alguém? Eles já têm auto-PIP, né? Os DPoC. Então, na verdade, em tese tem, que é esse aqui, ó, é a auto-PIP. Que é a PIP intrínseca, né? A PIP do próprio paciente. Por isso que é auto-PIP. Entendeu, João? Por isso que tem que colocar uma PIP um pouco superior, né? Para vencer essa, ou não? Não sei, estou te perguntando. Estou brincando. Alguém quer mais se manifestar? Então vamos lá. É isso aí, João. Você tem razão. Porque na verdade é o seguinte, parece um paradoxo, né? Pô, se ele está fazendo um alto PIP, você vai dar mais PIP? Sim, por quê? Porque a ideia daqui, ó, é mexer, né, grosseiramente falando, tá, gente? De uma forma muito simplista, a gente mexer no ponto de igual pressão. E a gente vai fazer com esse PIP o quê? Uma broncodilatação mecânica, às custas de uma pressão. Deixar a via aérea mais pressurizada para que haja fluxo aéreo nessa via aérea. Beleza? Todo mundo comigo? Sim. Então vamos lá. Geralmente. Professor, só um Sim. pouquinho, mas esse valor de 85% é porque tem que ser acima, mas porque tem que ser acima do que ele está fazendo, mas não necessariamente esse é um valor que deve ser utilizado. Não, a ideia é utilizar esse valor mesmo, sabe? Pode utilizar mais se ele precisar de mais para recrutar alvéolo, para melhorar a oxigenação, mas para correção da autoPIP, no mínimo 85. Tá joia. Obrigada. Tá bom? Geralmente apresentam alta demanda de fluxo inspiratório necessitando de um rise time. Vocês sabem o que é rise time? Eu não. É o Também tempo. não. É o tempo de subida da curva, né? Então, na verdade, ó, o tempo inspiratório é todo momento, né, que, por exemplo, a gente está inspirando. Então, se ele começou a inspirar aqui, daqui, ó, é o tempo inspiratório, tá certo, gente? E aqui, ó, ele vem e expira, por exemplo, tá bom? Tudo bem? Todo mundo comigo? Sim. O rise time é isso aqui, ó, é daqui até aqui, é esse período aqui que ele sobe, o tempo de subida, tá certo? Todo mundo comigo, entenderam? Sim. Ok. Tá? Que eleve rapidamente o fluxo inspiratório, tá certo? Por quê? Porque o DPoC, nessa condição, normalmente a gente diz que ele tem fome de ar. Então, para diminuir esforço, a gente tem que melhorar o tempo, o rise time dele, né? O tempo de subida desse fluxo, e por isso é tão interessante isso que, para vocês terem ideia,
a pressão do suporte ela é setada, ajustada lá, para quando tem uma queda do fluxo, em 25% abrir a válvula expiratória e o doente expirar, não é? Hoje não, né? Vamos botar uns anos aí. A gente fala hoje porque a gente viu o modelo antigo. Hoje a gente consegue ajustar isso, né? Cair em 35%, quanto quer, e aí a gente vai mudar isso aqui, vai ajudar a diminuir o esforço dele às custas disso. E aí melhora a qualidade, a condição ventilatória dele. Tudo bem, gente? Mas nesse caso aí é para disparar o ventilador? Não, não Sim. parar não. Esse aqui, ó, o rise time é a entrega do tempo inspiratório dele. Certo. Entendi. Uhum. Tá? O disparo é outra coisa. O disparo é a sensibilidade, que pode ser a fluxo e a volume, é outra coisa. Tá, misturei as coisas aqui, já voltei. Perdão. A fluxo e a pressão. Uhum. Tá certo? É outra coisa. É para gerar lá o esforço. Bom, vamos lá. Essa daqui, vamos lá. Eu tenho tempo aí, né, professor? Bom, a monitorização da PCO2 se faz necessária na terapia intensiva, juntei aqui também, principalmente nos pacientes graves com suporte ventilatório mecânico. Tá? Então, avaliação da PCO2. Então, vamos lembrar aqui, ó, que a PCO2 avalia o quê, gente? Quando a gente olha para a PCO2, a gente está avaliando o quê? Acidose. Acidose. Quem mais? Quem mais? Porém, essa monitorização dependerá da coleta de sangue arterial, não é? Para análise em laboratório, sendo, portanto, procedimento doloroso e invasivo. Alternativamente, poderá ser este parâmetro monitorizado de forma indireta através da mensuração da pressão do CO2 no gás expirado. TCO2, né? Pressão final, CO2 expirado final. Por meio da capnometria ou capnografia. Portanto, podemos afirmar. Então, vamos lá. A PCO2 avalia, segundo falaram lá, acidose. O que mais? O que mais vai se falar? A eficácia da ventilação alveolar, né? A eficácia da ventilação alveolar. Quem mais? Na verdade, ele avalia, com todo respeito, a ventilação. Tá certo? Quando você fala eficácia da ventilação alveolar, na verdade não é bem assim, não é? Porque quando a gente fala eficácia, você está dizendo que o alvéolo está bom. Então, se ele tiver ruim, se tiver a ventilação ruim, você não vai estar avaliando, não é? Na verdade, a gente vai avaliar para saber se está bom ou ruim. Tudo Entendi. bem? Uhum. Então, a PCO2 não vai avaliar a acidez, se está com acidose. Não. Quem avalia isso é o pH. E aí depois a gente vai atrás, a gente vai ver isso quando a gente vai falar isso para vocês. A gente vai atrás para saber quem é o culpado, quem é o inocente, quem é o culpado da história. Se é o metabólico, se é respiratório. E aí, se for respiratório, o PCO2 vai estar alterado. Mas ele pode estar alterado e o pH pode estar normal também, porque já compensou com o bicarbonato subindo. Mas aí é capítulo para outros encontros. Tudo bem, gente? Entenderam? Sim. Então, vou lá. Então, ó, vamos lá. Hipertermia, hiperventilação em relação de CO2 aumenta o valor do CO2 expirado. Isso aqui é verdadeiro ou é mentira? Verdade ou falso? Correto ou errado? Só tirando uma dúvida aqui do termo, a hiperventilação seria uma taquipneia? Então, deixa eu te falar um detalhe importante. Para a gente, hiperventilação não necessariamente é uma taquipneia, tá? A Certo. ventilação
a hiperventilação, uma redução da PaCO2. Tá certo? Porque ele pode estar, em tese, se ele está fazendo uma taquipneia, ele está aumentando o volume minuto, né? Que é o volume corrente vezes a frequência respiratória. E aí ele está hiperventilando. Até uma verdade. Mas para a gente, hiperventilação é baseado no CO2, quando o CO2 está abaixo de 35 milímetros de mercúrio. Sim, porque realmente eu acho que está errado isso por conta desse termo, né? Hiperventilação vai causar uma redução da PaCO2. Não, esquece a PaCO2, ele está falando da EtCO2, tá? Dela também, né? Que é uma medida mais indireta, né? Isso. Mais direta, digamos, do que a... Não, na verdade aqui são medidas diferentes, mas muito parecidas e bem correlacionadas. Sim. E qual que é a diferença? Eu achei que era a mesma medida, só que é tomada de forma diferente. Quase isso, porque é o seguinte, ó, a gente está vendo o ar que foi no sistema respiratório, o ar que está sendo eliminado pelo sistema respiratório, tá certo? O outro, a gente está vendo lá no sangue arterial, tá bom? Normalmente, pode ter uma diferença até de 5 de um para o outro, tá bom? E qual o problema disso? O problema disso é que a gente sabe o seguinte, ó, dependendo da condição, aqui pode estar muito baixo e aqui pode estar elevado. Imagina se esse alvéolo não tá funcionando, né? Não, um exemplo melhor é uma embolia, não é? Aqui não tá passando sangue. Então, quando esse gás está saindo, ele sai baixo. E aqui, no sangue, está alto. Tá Então certo? não é uma boa forma de monitorar, né? É sim. É porque por isso que a gente precisa saber examinar o doente para valorizar a informação. Porque essa informação é interessante. Aí a gente tem um cálculo que a gente pode fazer, que é a ventilação do espaço morto. Que a ventilação do espaço morto vai considerar o CO2, a PCO2 menos CO2 dividido pela PO2, pela PaCO2. E aí eu tenho essa diferença mais pragmática. Se tiver aumentado, eu tenho um problema. É que eu preciso resolver isso, saber de onde está tendo esse problema, entendeu? E se tiver em condições boas, eu não preciso ficar colhendo o sangue do doente. Controlo melhor. Agora, tem uma forma melhor que é o CO2 transcutâneo, que é muito caro, mas tem grupo que usa. É interessante. Tudo bem, gente? Fui claro? Professor, e essa diferença de até 5 pontos, o EtCO2, Sim. ele pode dar até 5 pontos a menos do que a PaCO2? A menos. Tá. A menos. Tá, porque aqui, ó, a gente tem mais influência do espaço morto, né? Anatômico e fisiológico, concorda? Até chegar a saída lá. Sim. Então vamos lá. Na curva de capnometria, da capnografia típica, a parte baixa da curva determina o valor exalado do CO2. Não, na verdade é acima, tá? Porque a curva é assim. Eu estou falando esse porque não tem um gráfico aqui, né? Tá? Seria mais ou menos isso aqui. Aqui, ó, ele está inspirando, tá? Aqui sim, aqui ele está expirando. Entendeu? Porque ele vai só mensurar quando tiver o gás, não é? E esse gás vai ser liberado na expiração e não na inspiração. A medida constante do CO2 expirado permite monitorar indiretamente a PCO2 em situações em relação que a ventilação e a perfusão não se encontram alterada, né? É isso mesmo, né? Tá vendo? Ó, não se encontra alterado. Foi o que a gente falou agora, aqui esse exemplo.
O paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica, DPOC, e limitação significativa do fluxo apresenta, né, apresenta platô com linha reta na parte superior da capnografia. Não, não é reta. Por que não é reta? Reta, aqui, ó, quer dizer o seguinte, ó. Reta se ela está reta, ela está mantendo o mesmo valor. O DPOC, a gente não diz que ele tem um processo obstrutivo, então ele precisa de mais tempo para expirar. Então a curva normalmente acontece assim, ó, na capnografia. Aí chega um momento que vai subindo devagar, mas continua subindo. Ela é interrompida. Ela é interrompida porque ele vai expirar. Mas se ele continuasse expirando, ia demorar mais para chegar a esse platô. Ele não consegue fazer um platô. E a gente consegue ver isso, porque tem CO2. Tá? A capnometria estima de forma inversamente proporcional o valor da PCO2. Não é inversamente, né? A gente até acredita que, na verdade, é diretamente proporcional. Tá? Porque quanto maior a PCO2, maior será o SO2 se estiver em condições normais. Tudo bem, gente? Sim. Ok. Então tá. Bom, eu vou parar aqui porque já deu um tempo longo para o professor Gerson fazer alguma coisa. Tá bom? Obrigada, professor. Eu que agradeço. Tudo de bom aí. E muito bom esse final de semana com vocês, viu? Valeu. Deixa eu ver o Gerson aqui. Cadê o Gerson? Bom, eu vou fazer mais uma, que ele está dando uma atualizada lá para já enviar a prova, porque ele precisa de um dado meu. Então, eu vou fazer mais uma e aí já dá o nosso tempo e depois a gente vê com ele. Pode ser, gente? Para a gente não ficar parado aqui. Ótimo. Então, vamos lá. Vamos para mais uma. Ó, essa aqui vai ser legal, porque essa daqui tem a ver com a que a gente falou aí. Não é? Que vocês falaram. Então, paciente com sexo feminino, 40 anos de idade, chega à emergência com diagnóstico de COVID em insuficiência respiratória aguda, tá? Então, minha primeira pergunta aqui, ó, tá sem não, essa, sem dar continuidade, mas pelo que a gente conversou no final de semana. Vocês acham que essa insuficiência respiratória é tipo 1 ou tipo 2? Acho que tipo 1. Por quê, João? É hipoxêmica, né? Parabéns, né? Hipoxêmica tem um problema de pulmão, né? Alveolar. E é prontamente entubada, acoplada à ventilação mecânica. O fisioterapeuta é chamado para realizar os ajustes dos parâmetros ventilatórios e o paciente apresenta a seguinte gasometria. Então, vamos lá. Vamos ver. Quem pode falar aí? A gasometria, então, pH 7,15, uma PCO2 80, uma PO2 de 40, bicarbonato de 22, com excesso de base mais 1, e né, até a sigla tem que estar colocada legal, né? Uma saturação de O2 de 75%. E aí, gente? É uma acidose respiratória? É uma acidose respiratória, exato, com hipoxemia. Com hipoxemia, isso. Fácil essa, né? E hipoxemia grave, não é? Então, hipoxemia, a gente tem aqui, ó, de 60 a 80 leve, né? De 60 a 70 moderada, né? E abaixo de 60 grave, né? Então, hipoxemia grave, tá? Então, ó, relembrando aqui com vocês em relação à questão passada, o pH vai falar para a gente se tem acidose ou alcalose, só isso.
né? O CO2 elevado, só o CO2 elevado, que o bicarbonato não está elevado, aí sim, é respiratório. Mas ele pode estar elevado, pH normal, difícil, né, com 80, mas vamos dar um chute aqui, dizer que ele está normal, e um bicarbonato absurdo aqui, vamos botar um bicarbonato de 38, por exemplo, né, para compensar e dar uma PCO2 aí de, vamos dar um chute aí, de 7,35, 7,35, 7,36, 7,37, tá? Então ele teria uma acidose, presta atenção, ó, uma acidose respiratória compensada. Só porque eu conheço a história aqui, ó. Mas se eu não conhecesse a história e só mostrasse o exame, a gente não ia saber se ele tá, se é uma acidose metabólica ou respiratória, porque um tende a compensar o outro. E aí a gente precisava saber quem nasceu primeiro, né? O ovo ou a galinha. Tá certo? Por isso que a gasometria arterial, a gente vai explorar isso em outro momento, a gente precisa saber em que condições ela foi colhida. Esse paciente estava em ar ambiente, esse paciente estava no ventilador, com quanto de FO2, que modo de ventilação, quanto estava o volume, quanto estava a frequência, né? Qual a relação ins e ex, porque aí eu consigo analisar melhor o exame e, consequentemente, depois tomar as minhas medidas mais corretas, né? Então, ó, O que é isso, hiperóxia? hiperóxia, na verdade, seria aumento, né, do oxigênio no tecido, né? Tá? Mas, na verdade, como é no sangue, o certo é hipoxemia. Tá? Ok. Tem livros que você pode até encontrar a hiperóxia com um significado errado, querendo falar hipoxemia também, tá? Já encontrei isso. Tá bom? E a gente sabe, né? Em saúde, a gente tem que sempre pensar na palavra, o que a palavra diz, né? Isso é uma dica boa, não é? Porque a gente sabe que isso aqui, ó, é sempre relacionado, não é? A sangue, né? Então, e aqui a gente sabe que é reduzido, né? E o O2, né? Então, é sempre uma boa forma da gente matar a história aí. Tá bom, gente? Tá ótimo. Então, eu peguei umas questões mais light hoje para a gente ir discutindo, vocês pegando o jeitão aí das coisas, e aí a gente vai aprimorando aí nas questões, sempre procurando. Eu sempre vou procurar algumas questões de concurso aí, porque vai deixando vocês mais calibrados para essas pegadinhas e questões mal elaboradas. E quando vocês forem fazer questão para concurso, vocês pensarem que não é para vocês lerem, é para os outros lerem, então tem que estar bem clara. Tá bom? Deixa eu ver aqui o professor Gerson. Só um pouco, deixa eu parar aqui. Para aqui, vou parar um pouquinho a gravação. Ah, o professor Gerson está na área aí. Seu microfone acho que deve estar fechado, professor. Pronto, estou aqui, estão me ouvindo bem aí? Tranquilo? Tô vendo. Ok. Pessoal, eu vou fazer o seguinte, enquanto o professor estava falando aí, eu não quis interromper também, eu vou, da minha parte, acho que até para nós não nos estendermos muito, eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar com vocês um link com as questões comentadas, que tem as respostas. Vocês podem entrar e fazer várias vezes, tá? E vão saber as respostas lá, tá? Aí na próxima aula a gente faz o inverso, eu entro, né, presencialmente para poder comentar, para não atrasar muito, e assim a gente vai trocando, tá bom? Mas deixa eu encaminhar aqui, ó, vou encaminhar aqui no WhatsApp do curso, só um pouquinho aqui, ó, especialização, tá aqui, e vou postar também lá como atividade, tá bom? Aí vocês conseguem fazer como um preparatório. E nos dê aí mais só uns, eu só vou conversar com o professor Sérgio agora, uma questão de configuração aqui das alternativas da prova,
mais uns 15 minutinhos eu também já libero para vocês lá na plataforma deixa eu só colocar aqui, só um pouquinho aqui, ó. Questões comentadas, módulo fisiopatologia cardiovascular. Pronto, já coloquei aqui. E aí daqui a pouquinho eu posto para vocês aqui também no Teams, né? Nos avisos do Teams eu posto para vocês também a prova, tá bom? Aí vocês fiquem à vontade aí. O ideal, já, como a gente falou, né? O ideal é vocês já fazerem agora. Para quem não puder, prazo até a quarta-feira lá para fazer a prova, tá bom? Ok, então por esse final de semana encerra com vocês agora, né? Isso, finalizamos agora, mas a gente fica aí online para qualquer dúvida. Agora a gente só vai fazer os uploads dos vídeos, né? Para que vocês tenham acesso lá pelo stream. E enfim, a atividade toda do módulo, ela está aí no chat mesmo, né? Para vocês, né? Até o disparador que eu tinha colocado no grupo aqui, eu vou colocar aqui, ó, disparador 4, realize a atividade por meio do Kahoot. E aí, gostaram lá do Kahoot? Tranquilo? Não, essa coisa de ser segundos para responder me deixou nervosa. Eu ficava olhando aquele reloginho, 14, 15, 13, aquilo foi me dando um nervo. A ideia é testar coisas diferentes mesmo, né? Mas foi bem bacana. De uma forma geral, o módulo foi muito legal. Eu não consegui colocar nenhuma opção, nem chutar eu conseguia. Eu só ficava olhando pro tempinho. Eu falei, meu Deus, e agora? Agora, de uma forma geral, esse módulo foi excelente. Estou bastante entusiasmada com o curso. Vocês estão de parabéns. Que bom. A gente fica feliz aí com os comentários aí. Vamos sempre melhorar, tá bom? Depois a professora Graziela vai encaminhar também uma avaliação do módulo, né? Aí é bom, porque aí eu vi o feedback de vocês, enfim, a gente também vai... que a gente já tem uma boa experiência da parte acadêmica com o curso de graduação, né? A pós-graduação presencial, mas apesar de ser a nossa segunda turma, né? É o nosso primeira vez que a gente está fazendo boa parte online, vai ser dado, né? Então, é importante ouvir vocês aí para atender melhor os objetivos de cada um mesmo, né? Entendeu? Muito bem. Então, o disparador 4 já está lá também. Perfeito. Pessoal, obrigado aí mais uma vez. Professor Sérgio, não sei, só lembrar de finalizar a gravação. Aí a gente depois deixa disponibilizado para eles. E então, já postei lá no grupo para vocês as questões comentadas e o disparador 4. Tá bom? Depois a gente vai postar esses vídeos também todos aí. Alguma dúvida, pessoal? Algum questionário? Fiquem à vontade. Tranquilo? Todo mundo tímido, né, professor? Todo mundo caladinho aí. Ô, Sérgio, Medo de falar besteira. Esse questionário, uma vez que inicie respondendo, esse que tem tempo do disparador 4, se eu precisar interromper, não conseguir completar, não é o ideal, né? Então, na verdade, eu deixei ele para fazer várias vezes. Tenta depois você entrar novamente. Eu deixei para fazer de forma ilimitada, mas a cada vez ele conta de novo, entendeu? Ah, tá. Não, eu não entendi. Quando eu vi que era por tempo, eu deixei para um momento que eu tivesse mais relax. Exato, tá? Mas lembra, é um disparador, né? Então, de fato, a nota do módulo a gente vai fazer com base na prova, que é o que a gente vai postar já, as questões da avaliação mesmo. Tá bom? Esse daí é um treinamento, é uma préviazinha para depois fazer a prova. Então, o ideal é fazer tudo, e aí vocês entram e fazem a prova. Ok. Tá bom? Perfeito. Professor, essa prova a gente tem até quando para fazer?
Quarta-feira, meia-noite. Quarta-feira, meia-noite, tudo vira abóbora. Entendi. Tá legal. Obrigada, professor. Até lá eu tenho esse momento para conseguir. Muito obrigada. Gente, Ó, a aula de vocês está lá, né? Para eu rever várias vezes, né? Por enquanto já está aqui no chat do módulo, né? Mas depois, aquilo que eu falei, como nos 15 dias ele expira, a gente vai colocar no stream, porque aí vocês ficam depois com acesso permanente. Ótimo, professor. Tá Muito bom? obrigada. Que isso ajuda muito. Gente, um bom final Obrigada, de domingo. gente. Bom descanso para vocês. Adorei tudo. Esse quiz eu quase morri de coração, mas tudo bem. Eu fiz, mesmo sabendo que eu ia acertar. Mas eu falei, eu vou fazer, que eu fiquei curiosa com esse negócio. Adorei. Muito legal. Um abração para vocês, viu?